Amém? É bênção. E na quinta-feira não tivemos o culto, porque estava com cheiro de cola. O culto foi lá em cima, não tivemos aqui, e por isso não foi transmitido. E a gente falou da bênção. E se você não veio, você pode sentir meio como Tomé, né? Faltou o culto numa manifestação maravilhosa de Jesus. Ele se manifesta através do ensino da sua palavra, amém? Mas a gente vai dar uma continuidade naquilo. A gente está como um tema do mês, falando da vida abundante. E a vida abundante é a vida que Jesus conquistou para nós. A vida abundante são as realidades da nova criação. E é isso que a gente vai estar estudando durante todo esse mês. E todo ministro que subir aqui, ele vai falar sobre um aspecto da sua nova vida em Cristo. Amém? Mas pastor, eu ainda não aceitei Jesus. Aí você vai paquerar com a sua nova vida que você vai ter assim que você aceita Jesus. Todas essas características que a gente estudar aqui já são reais na sua vida, mas precisam ser colocadas em prática, amém? E é mais ou menos por aí que a gente vai nesse tema de hoje. Em Efésios, abra sua Bíblia em Efésios. Eu fiquei escuro de repente, não sei porquê. Acho que deixaram o ambiente, mas não estou vendo ninguém correr para resolver, também me preocupa isso. Está tudo escuro aqui, gente. Ah, tá, Dudu está resolvendo. Ah, certo. Obrigado, filho, te amo. É porque eu sou acostumado com coisas antigas, né? Quando alguma coisa dá errado, 3 ou 4 saem correndo. Hoje é tudo digital, ele resolve lá ali onde está, né? Voltou, tá, que lindo, Jesus. Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, no verso 17. Efésios capítulo 4, no verso 17. O verso 17, ele fica logo depois, poucos versículos depois de 11. Então, o contexto do verso 17 é o contexto congregacional. Entenda, no verso 11 de Efésios capítulo 4, Paulo escreve que diz, no verso 11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, e eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. O que é que a carta está dizendo? Tem muito conexão do que o que começa o capítulo 4. No capítulo 4, Paulo roga que nós vivamos de maneira digna a salvação que ele comenta no capítulo 1, 2 e 3. Capítulo 1, 2 e 3, ele fala da nossa nova posição em Cristo Jesus, da nossa nova realidade em Cristo Jesus. No capítulo 4, ele nos instiga, entendendo quem vocês são, começa a viver a sua vida de maneira a essa realidade espiritual ser realidade na sua vida. Aí no verso 11 do capítulo 4, ele diz, é por isso que Deus ungiu os 5 dons ministeriais, para que vocês cheguem ao pleno conhecimento de quem vocês são nele. Então Deus está tão interessado de você viver essa vida plena, que Ele ungiu 5 dons, Ele deu 5 dons ministeriais para a igreja. Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Para quê? Para que a gente possa desenvolver o nosso chamado. Mas não existe a maneira de alguém desenvolver para você. Os chamados existem para te inspirar a viver. Ninguém vive a sua vida por você. Você conseguiu fazer alguém estudar matemática por você? É lógico que a gente colou alguma vez, né? Alguém estudou pra gente, né? Uma vez ou outra não deu certo. Alguém colou e você, qual a resposta? Aí realmente você delegou e conseguiu passar naquela prova. Mas você passou em toda a matemática na sua vida colando? Em algum momento você teve que estudar, você teve que aprender a tabuada, a tabuada é muito boa, até quando chega o 7 e 8, a tabuada do 7, não é de Deus. Não é não. O 7, embora que seja um número perfeito de Deus, mas quando você multiplica por alguma coisa, você tira a perfeição daquilo ali. A tabuada do 8 também, a 9 é tranquila, 10 é tranquila, 5 é tranquila, 6 é mais ou menos. Mas é sempre somar um número a mais do que a de 5, né? Mas a de 7 e de 8, só Jesus na causa. E você teve que aprender, você não conseguiu delegar isso. Você conseguiu delegar isso? Para você conseguir viver a vida que estava proposta, o desafio que estava proposto, você teve que viver aquela experiência, você teve que passar isso. Com Cristo é a mesma coisa, você não consegue delegar. Os 5 dons ministeriais não é para viver a vida de Cristo por você e você receber a bênção. Embora que seja matéria de propaganda, né?
A gente vai ver algumas igrejas fazendo propagandas que eu digo que eu não concordo. Não estou dizendo que está errado. Eu não tenho revelação suficiente para fazer aquela asseveração, ok? Eu não tenho revelação bíblica para dizer a igreja que ora por você. Eu vou orar por você? Como assim? Eu vou lhe ensinar a orar. Agora, a gente intercede pela sua vida. Isso sim. A intercessão do Espírito vem para se colocar na brecha, naquilo que você está falhando. Mas qual é o nosso intuito? Te ensinar a orar. A igreja que te ensina a orar. Aí isso eu consigo. Isso aqui eu consigo. Intercedemos pela sua vida, nos colocando na brecha, naquilo que você está sendo relapso, que deveria ser você. Nos colocamos na brecha mesmo, intercedemos, mas você pensa e entende que intercessão é o último recurso celestial para te salvar. O que Deus deseja de nós? Que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer filhos maduros, ou você, num caráter de pai ou num caráter de mãe, você quer carregar os seus filhos no braço o tempo todo. Imagina, gente, eu vou parar aqui porque eu vou pegar a Luísa, eu vou trocar a fralda dela. Olha o tamanho da menina, tirando foto. Agora, por outro lado, quando ela está ali tirando uma foto, participando do corpo de Cristo, servindo na igreja, isso é motivo de alegria para um pai. Não somente ela está dentro da igreja, porque isso aí é sensacional, mas ela está vivendo a vida dela, desenvolvendo as habilidades que Deus deu para ela e crescendo de maneira linda, bela, maravilhosa. Para. E você entende isso? O desejo de um pai é que seu filho cresça. A gente vai ter a apresentação hoje, né? Tá ali os pais todos orgulhosos, vem com a tuia de gente. Para quê? Para apresentar a criança, porque é uma alegria. Uma criança, é a alegria ter um bebê no nosso braço. E às vezes o pessoal pergunta, pastor, você não queria outro novinho? Eu disse, Deus o livre. Quem não lembra com carinho não tem coração. Quem quer voltar é doido. Essa é a melhor fase que eu estou vivendo. Eu tenho um relacionamento aberto. Eu consigo ver ideias, eu consigo ver planos divinos da vida deles. A melhor fase é agora que eles têm juízo. Quando eles não têm juízo, só faz o que eu mando. Não, eu estou só cuidando até eles desenvolverem. Foi excelente, foi ótimo, foi noites mal dormidas, foram fraldas trocadas, foi muito relacionamento, a gente se doou demais. Esse senso de você se doar para o seu filho é sensacional, mas a recompensa é vê-los crescer. E Deus tem se doado em seu favor. Deus tem colocado pessoas para o representar. E de alguma maneira, na fase que a gente é leso, meio abestalhado, que não sabe das coisas de Deus, Ele está lá para nos cobrir, para nos ajudar, para nos fazer andar. Mas o desejo dEle, a recompensa dEle, é ver você crescer. Então no capítulo 4 ele inicia dizendo, viva de uma maneira digna a esse presente maravilhoso que ele deu em Cristo Jesus para você, essa nova vida. Ele diz que ungiu dons ministeriais, e é por isso que a gente vem para uma igreja estabelecida por um apóstolo, coordenada por um pastor, aumentada por um evangelista, doutrinada pelo mestre e fundamentada numa visão profética. Amém? Ele deu tudo que nós precisamos para nós crescermos em comunidade, não como uma estrutura normal, não como mais uma associação de pessoas legais, até porque você sabe que nem todo mundo aqui é tão legal assim. E você que está dizendo por dentro é verdade, talvez você também seja isso para alguém. Não é verdade? Isso não é uma associação de pessoas legais, isso é uma associação profética de superação por causa do propósito, por causa do Senhor. Eu consigo viver em comunidade, eu consigo dar a alguém aquilo que de graça eu recebi. Então, dentro do contexto de comunidade, Deus quer que a gente cresça. Diga, Deus quer que nós cresçamos. Agora ajuste. Deus quer que eu
Porque nós cresçamos, assim, para crescer o corpo, é muito fácil a gente mandar em alguém se ajustar. Não é verdade? É muito fácil na questão do corpo, eles vamos fazer crescer a igreja, bora. Como é que eu faço? Eu mando nas pessoas para as pessoas crescer e mudar, para que a gente possa crescer. Sabe o que é mais difícil? Você crescer. Crescimento implica em atenção, cuidado, disciplina, entrega. Sem isso você não cresce e não tem coisa pior do que ovo goro. Não é verdade? Todos os outros saem, nascem, dão alguma coisa. O ovo goro está ali apodrecendo. Está no mesmo ninho, embaixo da mesma galinha, com as mesmas condições que todos os outros tiveram, mas não deu certo. Se ele vivesse só dessa maneira, estava bom, mas ele apodrece por dentro e se rachar, contamina todo o ambiente. Não é verdade? Agora o que é que faltou? O que é que falta? Aí do ovo goro eu não sou tão especialista assim para entender por que é que foi e o que é que não foi, mas dentro de igreja, por que é que existe ovo goro dentro da igreja? É goro mesmo que fala? É, né? Por que é que existe ovo goro? Porque o querer precisa estar implicitamente conectado. Sem o querer, você não sai do canto. Deus te respeita ao ponto de você ficar imóvel, sem querer, ao ponto de você estar dentro do lugar. Agora, Deus vai dizer um negócio. Tem pessoas ao seu redor que querem. E essas pessoas que estão ao seu redor que querem, vão provar que vale a pena viver a vida de Deus. Vão florescer, vai dar certo, vai funcionar. Agora, entenda, mas pastor, então por que a gente não passa a régua geral e bota todo mundo para fora que não quer? Porque todos aqueles que permanecem conectados, existe o potencial de um dia florescer também. Se você permanecer conectado, você pode estar enjoado. 20 anos dentro da igreja, enjoado. Não quero. O dia que você disser, eu quero, as coisas começam a acontecer. Porque a seiva que passa aqui, passa aí também. E quem dá o crescimento não sou eu, pastor. Não, com esse pastor eu não tenho mais chance não, porque eu já fiz e aconteci dentro dessa igreja. Eu já tentei, não fiz, não quis, eu fiz, negócio, não sei o quê. Quem dá crescimento não é pastor. Quem dá crescimento é o Senhor. No dia que você disser sim, a seiva começa a ter o poder de te mudar e fazer você florescer. Glória a vós, Senhor. Palavras de salvação. Vou tomar uma aguinha só para você ficar pensando. Pastor, você está falando isso para mim? Eu digo, não estou falando para você anotar e dar para alguém. Não, é você que veio. Se você veio, está aqui. Mas eu já faço tantas, tem mais. Eu sou desafiado com essa palavra todo santo dia. Porque a pior coisa que você pode fazer é viver do seu sucesso de ontem. Quem vive de sucesso de ontem é museu. Se você parar, Deus não vai parar o reino por sua causa. Se você tiver um lundum parar, o reino continua se movendo. Então tenha cuidado para permanecer em movimento. Fazer cada vez mais. Pastor, diga, lê o texto, pelo amor de Deus, vamos ler o texto. Efésios 4,17 diz isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios. Olha, puxa o freio de mão. Vamos entender. Se ele está dizendo e testificando com o Senhor, que você não deve mais andar como andam os gentios, o contrário é verdadeiro. Você pode estar vivendo num contexto de salvação, salvo em Cristo Jesus, mas andando como os gentios andam.
Percebeu? Dentro da igreja, você não é mais gentil. Você é igreja do Deus vivo. Você é identificado com Jesus Cristo. Você é nova criatura, o Espírito Santo habita dentro de você, o acesso ao trono da graça está aberto para você. Deus tirou o seu coração de pedra, Deus colocou em você um coração de carne, Deus te justificou pelo sangue de Jesus, você não é mais pecador, você agora é santificado pelo sangue do Cordeiro, mas você pode ter isso tudinho e viver como um gentil. Não quer dizer que então que eu perdi a salvação? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que você é gentil, embora que você possa perder a salvação. É só uma decisão. Da mesma maneira que você decidiu por Jesus, o dia que você decidir não estar mais nele, você perdeu a salvação. Porque só existe salvação em Cristo. Amém? Então, a entrega para Jesus não é uma coisa que você fez na vida e acabou-se. É diário, todo dia, Cristo Jesus, você é o Senhor da minha vida. Amém? Então, o dia que isso não é real mais em você, você não está mais no corpo da salvação, que é o corpo de Cristo. Amém? Então, preste atenção. Ele não está dizendo que tem pessoas na igreja que é gentil, embora que tenha pessoas que estão paquerando e ainda não aceitaram Jesus. Ele está dizendo que são pessoas que são salvas, mas vivem que nem os gentios. Você saiu de casa dizendo, é vida abundante, ó, vou dançar, vou correr. Teve uns dias de correr aqui, não teve uns dias de correr? A gente vai correr mais dias, ok? Mas vamos aprender. Então, se existe a possibilidade de a gente, dentro do contexto de igreja salvo, estar vivendo como um gentil, como é viver como um gentil? O que seria viver como gentil, se não é salvação, que é questão? Eu estou salvo, mas eu estou vivendo como gentil. O que seria vivendo com um gentil? Ele continua, tem uma vírgula, e explica, ele diz, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Esse vaidade aqui, ele não está relacionado ao sentido de você se vestir bem, não está relacionado a uma aparência, ou não nesse sentido que a gente entende vaidade, ok? Vaidade aqui, no original, é mata-iotis, que dá um bom nome de um menino. Até gêmeos, você bota mata-iotis no outro. Esse original, ele quer dizer, em essência, vazio quanto aos resultados. Ele está dizendo que os pensamentos dos gentios são vazios em resultados. E ele está dizendo que tem gente dentro da igreja que mantém esse mesmo comportamento, esse mesmo padrão de pensamento que tinha antes de entregar a vida a Jesus. Um padrão de pensamento que não traz resultado nenhum. E ele ainda continua no verso seguinte, no verso 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Ele está falando, a gente olha assim, a gente diz, pelo amor de Deus, ele está falando do mundo. Não, está falando de igreja. A gente vivendo salvo dentro da igreja, obscurecido, sem entendimento de Deus por causa da dureza do coração. E como é que eu resolvo a dureza no meu coração? Uma vez que o meu coração já foi trocado, ele não é de pedra, ele é de carne. Isso aconteceu quando eu nasci de novo. Como é que eu tiro essa dureza? Mudando o seu padrão de pensamento. Colossenses diz, pensai nas coisas lá do alto e não aqui na terra. Não é você ficar pensando em anjo. Sabe, abestalhado no meio da rua. Tlim, tlim, que é isso? Eu estou pensando nos anjinhos na nuvem tocando harpa. Tlim. Não, amolde o seu sistema de crenças, o seu entendimento de pensamento, a como os céus veem, e não numa interpretação terrena.
Deus tem uma opinião para toda a situação que você está vivendo. Busque a vontade de Deus. Busque a palavra. Para quê? Para que os seus pensamentos se alinhem com os pensamentos celestiais e não da maneira que você acha. A gente estava na comunidade profética e eu, enxerido como eu só, pastor ensinando na comunidade profeta, cheio de profeta. Na hora que chega o pastor, ele já olha assim, o que é que vai me ensinar? Eu estava na comunidade profética e eu disse que existe um padrão de pensamento dentro de uma comunidade cristã, e eu não sei se você já escutou isso perto de você. Ah, mas eu não penso assim não. Você já escutou perto de você? Quiçá não seja até a gente mesmo que já falou. Ah, não, eu não entendo assim, eu não penso desse jeito não, eu estou lá, mas eu não penso assim não. Mas o padrão de pensamento que a gente fala é o padrão de pensamento bíblico. Tu sabe quem é que pensa dessa maneira que tu não pensa? O dono do pensamento é Deus. Então quando você diz, não, mas eu não penso assim dessa maneira que a Bíblia diz, está dizendo, não, você está dizendo, eu não penso dessa maneira que Deus pensa. Graças a Deus, você descobriu qual é o problema. Finalmente você entendeu por que é que não está funcionando na sua vida. Porque você não está pensando da maneira que Deus pensa. Como é que eu faço para funcionar? Mude a sua maneira de pensar. Não pense os pensamentos vazios que o mundo pensa. Não avalie a situação com argumentos naturais. A gente é especialista nisso daqui. Tudo que chega para a gente vai avaliar se vai ou não vai, se dá certo ou não dá certo. Vamos lá, vamos coisas simples. Eu quero convidar você para almoçar. Eu vou convidar você para almoçar. Você vai dizer o quê? Você vai olhar dentro do seu contexto. É lógico, se você disser simbora, você já sabe que não tinha agenda nenhuma que seria melhor do que essa. Né? Você liga, mãe, eu ia para ir. Eita, desculpa, não, vá para sua mãe. Você já sabe que sua agenda está disponível, mas se você não tiver certeza, principalmente numa data lá na frente, se você já tem um compromisso ou não, o que é que você vai ver? Você vai avaliar as possibilidades, né? Você vai ver as possibilidades, você vai ver se você vai ter dinheiro na época, porque eu vou comer com o pastor vai me levar para um lugar, eu vou querer pagar aquela conta. Eu digo para você ganhar de mim, eu vou lhe dar trabalho, ok? Eu vou lhe dar trabalho para a gente ganhar quem vai pagar essa conta. Mas enfim, você vai ver a disponibilidade de dinheiro, você vai ver a disponibilidade de tempo, você vai ver se sua esposa deixa. Foi tão real que teve uns que ficaram duros assim. Você vai ver a disponibilidade e você vai pegar isso daqui e tomar uma decisão. A gente faz isso com muitas coisas na vida. Se a gente vai fazer uma compra de uma coisa que está precisando, a gente vai avaliar como é que estão as contas, como é que se divide, se você consegue encaixar ou não. Fazer as coisas só por fazer é meio caminho andado para dar errado, não é verdade? Então você sempre vai avaliar. O que é que a Bíblia está dizendo? Tome decisões não baseadas somente no natural. Tome decisões baseadas com o que os céus estão dizendo. E aí entra a palavra de Deus, aí entra a visão que Deus está compartilhando com você, aí entra a unção profética para a estação que você está vivendo. E você age de acordo com o que os céus estão indicando. Abre Mateus, vamos ver Mateus 6. Mateus 6, no verso 25, na parte A, começa logo dando na orelha da gente. Isso é Jesus falando, ok? Não é o pastor Edgley, tá bom? Mateus 6, verso 25, diz assim: por isso vos digo, a quem? Você recebe essa palavra para você?
Receba a palavra profética, receba. Ó a palavra profética chegando para a sua vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. E aí no caso ele vai dizer quanta vez de comer, quanta vez de vestir, o que é isso? A sua vida, as coisas que a gente tem aqui. Ele diz, não anda ansioso. Na versão amplificada, esse mesma passagem fala assim, pare de ficar desconfortável e distraído sobre a sua vida. Não fica ansioso. Quando você fica ansioso, você está assumindo o ônus de resolver. Mas pastor, quem vai resolver se não for eu? Meu Deus, quem sobrou? Meu Deus, quem sobrou? Meu Deus, quem sobrou? Agora, Deus não é um faz tudo. Eita, não deu certo. Vai, Deus, agora. Hein? Você já ouviu falar de pessoas que dizem, já tentamos tudo, só resta crer agora. Você nunca ouviu isso, não? Só restou crer agora. Não era para ser o ponto de partida, não? Outra, não, já fizemos tudo, agora é só orar. Como se Deus fosse o seu... eu não consegui não, vai Deus, agora faz. Aí você se desgasta, você vive uma vida produzindo nada, porque a ansiedade, você já percebeu que não resolve? Você já conseguiu resolver alguma coisa com ansiedade? Porque se a ansiedade resolvesse coisa, tínhamos gente muito rica. Porque pensa que tem gente ansiosa no mundo? Tem gente ansiosa. Se a ansiedade resolvesse, a gente tinha dinheiro demais. Porque a ansiedade é fácil demais de ficar. Ele diz, olha, quebra o padrão natural. Quebra o padrão natural. Qual é o natural? Ficar ansioso. Quebra o padrão natural. Como é que eu quebro o padrão natural? Como é que faz isso? Aí ele vai, todo o texto, e você pode ler o de Mateus, começa aí no 25, vai até o 33, que ele vai com o que é a vez de beber, que é a vez de comer. Ele diz que essas coisas são gentios que buscam. E aí faz conexão com o texto que a gente viu antes. Como é que é o padrão de pensamento de vaidade, vazio? Pensar nos problemas, é assim que o gentio vive. Pensando no agora. E acorda, eu acordei tão bem, agora já tem esses problemas todinho na minha vida, tem gente que nem da cama quer sair. Para que a realidade não bata nela. Eu digo, meu Deus do céu, é assim que os gentios vivem. Mas aí, o que é que a Bíblia nos ensina? Para a gente não andar mais nesse padrão de pensamento. A gente não anda mais dessa maneira. A gente não anda mais ansioso. A gente não anda mais preocupado. E o que é que eu faço? Aí o verso 33 diz, o que é que você faz? Se você não achou, leia na parede. Está aí na parede, da sua esquerda. A parede da sua... Olhe para a parede da sua esquerda. Você está vendo a parede da sua esquerda? Pois bem, tem lá escrito, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas. Agora, quais são essas coisas? O que você há de comer, o que você há de vestir, as coisas, as solicitudes da vida, elas são acrescentadas, desde que o reino vem em primeiro lugar. Num contexto mais antigo, por causa de certos desacertos de alguns ministros, se criou doutrinariamente uma lista que diz assim, Deus em primeiro lugar, e aí eu estou sendo bíblico, depois a família, né? Depois eu, depois o ministro. Essa lista foi sendo atualizada e cada um colocando, cada um como se fosse. Como se existisse um padrão ou uma ordem de importância. Como se botar Deus, baseado no que o texto está dizendo, as pessoas deduziram que Deus é primeiro e tem que ter alguma coisa em segundo. E o texto não está dizendo isso. Deus está dizendo que Deus precisa ser a primazia.
em todas as áreas da sua vida. Quando Deus é a primazia, quando o reino, a maneira dele fazer as coisas, é a primazia na sua casa, na sua vida, no seu ministério, você consegue administrar bem todas essas coisas. Quando ele não é a primazia, você bota os pés pelas mãos, porque você anda nos pensamentos que você tinha antes. O que é o reino de Deus? A maneira dele fazer as coisas. Deus funciona de maneiras específicas. Aí você pode ficar chateado, mas por que é assim? Porque ele é assim. E ele é tão bom que não deixou a gente bater com a cabeça para descobrir. Ele se revelou através da sua palavra. A maneira dele agir está revelada. Como é que eu boto Deus em primeiro lugar na minha família? Faça da maneira que ele faz. Trate sua esposa da maneira que Deus trata ela. Trate seu marido da maneira que Deus trata ela. Trate seus filhos da maneira que Deus trata. E ainda assim, Deus ainda dá mais instrução. Maridos, amai a vossa esposa. Mulheres, sede submissas a ele. Ele destrincha, ele não deixa isso de uma maneira solta. Agora, quando você coloca o reino em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu estava escutando um dia desse um homem de Deus que fez um update da lista dele. E ele disse assim: a minha lista agora é Deus em primeiro lugar e não existe segundo. E ele sendo primeiro, você vai ser um excelente pai, uma excelente pessoa, um excelente ministro do Senhor, um excelente amigo, colega, um excelente profissional, se ele for primeiro na sua vida. Na versão A Mensagem, Mateus 6,33, fala assim: orientem, me deixaram sem tempo, significa que eu estou livre, né? Hoje a gente almoça 2 horas da tarde, vamos lá. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro o seu reino e a sua justiça. Quando fala de justiça de Deus, ele não está falando da mão de Deus pesando sobre aqueles que estão errando. Dentro da igreja, não ore pela mão de Deus pesar na vida de ninguém. Porque a primeira que pode pesar pode ser na sua. Você é merecedor das coisas que você tem. Você é merecedor do amor que ele te deu. Você é merecedor do perdão. Então, se você não é merecedor e pela graça você recebeu, por que você não tem a condição de estender essa graça para outra pessoa? A graça que te alcançou. Mas a gente quer que a justiça de Deus seja manifesta. Eu quero que a justiça seja manifesta. E qual é a justiça de Deus? Em Cristo Jesus. Ele morreu em nosso lugar para nos dar vida, e essa vida em abundância. Então o que é que eu desejo para a vida do outro irmão? Vida abundante. Mesmo aquele aquele abençoado, você deve desejar a mesma vida que você de graça recebeu para as pessoas que não merecem. Queria chamar o grupo de louvor já. Vamos ler Romanos 6, 4, 6 e mais 3 textos, sem muito moído, para você entender o que eu quero dizer, ok? Pastor, sem muito moído, vamos tentar fazer uma leitura mais corrida e você vê na Bíblia o que eu estou dizendo. Romanos 6, a partir do verso 4, diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em quê? Se você está vivendo a mesma vida que você vivia antes de aceitar Jesus, está errado.
E novidade de vida é diária, não é uma vez só que aconteceu e acabou. Você deve procurar ser melhor a cada dia. Procure algo novo que não está fluindo na sua vida, algo novo que ainda não está em operação. Procure fluir no novo de Deus a cada santo dia. Verso 5, porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Verso 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso... Eu sei que você é especialista em você. Você acha que não, você é mais especialista no outro, que está mais perto. Mas você sabe as falhas. Você sabe o que você já tentou fazer e não conseguiu. Você sabe quantas vezes você já deu com a cabeça na parede por tentar andar em amor com alguém, por tentar confiar em alguém. Você já se frustrou, mas isso está muito conectado a imagens ou a suposições que você teria de receber daquela pessoa porque você fez. Quando você se resolve em Cristo, não importa o resultado, Ele não te frustra. Foi crucificado o velho homem, essa maneira de agir mediante resposta acabou, esse padrão não existe mais. O meu relacionamento é com Jesus agora, a minha satisfação está nele, então eu ajo com você por causa do meu relacionamento com ele, e se voltar alguma coisa é lucro, mas eu estou resolvido nele. Deixa de depositar sua carência em relacionamentos. Se você deposita sua carência em relacionamento, você vai ser frustrado, porque é um ser humano que está na sua frente, vai lhe frustrar. Mas o perfeito humano que pisou aqui na terra, o Deus vivo que se fez carne, Ele nunca vai te frustrar. E quando você está resolvido com Cristo, isso aqui não te fere mais, não te para mais. O teu velho homem, aquele velho homem machucado, ferido, humilhado, está crucificado nele. E uma vez que está crucificado nele, é nele que eu consigo essa minha nova identidade. Eu não tenho medo de ser traído. Eu não tenho medo. Até porque eu sei que vou ser traído. A proporção de Jesus é 11:1. O meu alvo é chegar nessa proporção. Eu não quero andar na proporção de 1:1. Um dá certo, um trai. Um dá certo, um trai. Eu quero chegar na de 11:1. É o meu alvo. Mas eu sei que vou. Entre sabendo que você vai ser, mas se entregue completamente, porque a satisfação não está nas pessoas. Elas não podem me frustrar. Eu estou resolvido com Ele. E se eu estou resolvido com Ele, as feridas, as mágoas, as aflições, as traições, elas são deitadas no óleo do Espírito. É Ele quem cuida das nossas feridas, é Ele que fecha cada uma delas. E esse relacionamento perfeito com aquele que é perfeito, que escolheu ter relacionamento com nós, que somos imperfeitos, nos aperfeiçoa, nos torna melhores e nos habilita a viver uma realidade onde nós agora podemos ser suporte para pessoas, sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Colossenses 3:5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Jesus já nos capacitou para você matar, quebrar, cortar de vez isso de dentro de você. Pastor, eu não consigo, eu me ofendo fácil. Consegue. Jesus morreu na cruz para você não se ofender. Jesus morreu na cruz para você deixar de ser sensível. Eu não gosto de me relacionar com pessoas porque elas vão me trair, isso me machuca tanto. Ele foi machucado na cruz para você ser imachucável. Neologismo.
para você andar sem a possibilidade. Mas quem é que faz isso acontecer? Eu quero. Eu vou fazer morrer essa natureza. Agora, com toda coisa que é desligada, não para na hora. Se eu desligar esse ar-condicionado, não fica quente automaticamente. Se eu parar um ventilador, ele não para de girar automaticamente. Se eu tirar um ferro da tomada, ele não esfria automaticamente. Se eu botar a mão, eu vou me queimar. Como toda coisa que eu tiro da tomada leva um tempo, você vai ter que lutar contra si mesmo. E essa batalha é boa, porque tem muita gente querendo batalhar com o inferno, com o Satanás, repreende a tua carne. Tem gente ofendendo pessoas, eu repreendo o diabo na sua vida que está se levantando contra mim, ofendendo pessoas. Repreenda a sua carne. Diga, eu não sou mais assim. Eu não vou agir mais dessa maneira. Se não estiver em linha com Cristo, eu não aceito que opere dentro de mim. No relacionamento de pessoas, Jesus teve Judas. Judas traiu Jesus. Judas traiu Jesus. Mas Jesus nunca traiu Judas. Sabendo da sua falha, sabendo do coração fraco que ele tinha, ele nunca traiu Judas. Jesus nunca traiu ele, nunca botou para correr, nunca podia ter botado para fora, podia ter exposto na frente de todo mundo. É lógico que ele falou profeticamente a respeito daquele que o trairia no meio, mas ele nunca o acusou publicamente, expôs publicamente. Sabia de todas as falhas, toda a podridão que tinha, mas para Judas foi dado sempre acesso. Naquele dia de trair, com dinheiro no bolso e com os soldados ao seu redor, ele teve acesso a Jesus, porque Jesus não negou o acesso, Jesus não traiu Judas. E no último momento, ele olha para Judas e diz: amigo, por que vieste? E com um beijo tu me traz. Faz morrer a tua natureza, irmão. Se não está em linha com o que Jesus fala, com o que Jesus pensa, com o que Jesus é, faz morrer. É você que escolhe. Agora, se você não escolher, você vai viver assim eternamente. Jesus volta, você vai com Ele, mas você não viveu a vida verdadeira, viveu uma vida desgraçada, na vaidade, nos pensamentos vazios, com um resultado gentílico, enquanto que o resultado que Deus quer é divino na sua vida. Efésios capítulo 4, 22, e eu encerro com esse. Até o 24 diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, você se despoja do velho homem. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, os desejos descontrolados da vida que você tinha anteriormente. Se despoje, largue essa maneira de ser, corte ela da sua vida, declare, repreenda. Para de guerrear com o diabo quando o problema é você. Para de botar na conta do diabo o problema que é você que está semeando. Não sabe, o diabo tem feito uma arte na minha casa, no meu lar, só confusão. E o que é que você tem feito em meio à confusão? Me defendido? Eu pego todas as minhas armas e parto para cima, para defesa, como fazia Davi. O que é que você tem feito? Baseado no engano do seu próprio pensamento anterior, como fazia na sua casa, como você aprendeu na sua casa. Se tem pau, eu tenho que resolver com paulada. Ou você tem sido Deus naquele lugar, semeado amor. Sabe como é que acaba uma briga? Sabe como é que acaba? Com alguém sendo amoroso. Mas a tua carne quer não. A bicha se treme todinha, você vai pinicar todo, se der assim, chega você se coça. Mas quando você está mais conectado com os céus do que com a terra, você sabe porque sabe que é aquilo ali, a coisa certa para fazer.
que você matar a sua carne nesse momento vai dar trabalho, meu irmão, principalmente se for a primeira vez. Mas você fazer morrer, e no meio de uma confusão, você dando certo, a pessoa completamente errado, você agir como Jesus e manifestar amor. Céus começam a operar naquele lugar. Coisas sobrenaturais começam a acontecer. Pedras imutáveis, coisas que não aconteceriam nem em 3 vidas que você tivesse aqui na terra, começam a acontecer por causa da obediência. O inferno foi rasgado, a pedra se moveu e Jesus ressuscitou. Por causa da obediência à palavra, por causa da ligação que ele tinha com Deus, o impossível aconteceu. E agora, por causa desse impossível, o impossível está disponível para mim e para você. Se você se conecta com Jesus ao ponto de viver a sua vida, a vida dele em você, o impossível começa a acontecer. O inferno é rasgado e aquilo que estava morto ressuscita. A pedra se move. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos renoveis. Para de entender as coisas como você entendia antes. É tão natural para a gente ficar com raiva, ofendido. É tão natural para a gente ficar nervoso, ansioso. É tão natural para a gente perder a esperança. Mas o Espírito Santo quer comunicar no seu coração uma visão diferente. Abre mão do que você entendeu e diz: Espírito Santo, me ensina. Me ensina. Eu sei que tem que agir assim, eu vou agir assim. Mas eu não quero agir assim só por agir. Sabe, menino que fica de pé de castigo, mas por dentro está sentado? Eu quero fazer isso com toda a minha alma, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, porque eu só adoro ao Senhor se eu for completo. Fazer por fora não adianta, fazer só porque está na frente não adianta, você precisa fazer porque agora faz parte de quem você é, da sua essência. Eu sou assim agora, porque quando você está resolvido com Ele, não é mais machucado pela situação. A situação não pode mais lhe tocar. A situação pode permanecer anos do mesmo jeito, mas eu me resolvi por dentro. Eu me resolvi nele. Se renova a maneira que você entende a coisa. Deixa o Espírito Santo trazer um novo entendimento para aquilo ali. Pastor, você está dizendo que uma situação ruim pode de repente ficar boa? Não, ela sempre vai ser ruim. Mas ela não tem mais o poder de lhe afetar. O diabo sempre vai ser ruim, mas ele não pode te tocar. Quando você se renova, a vida abundante é você se renovar por dentro, ao ponto de não dar moral para o natural lhe tocar. Uma dificuldade financeira lhe tocar, um problema de relacionamento lhe tocar, alguém que você ama lhe trair, não lhe toca mais. Não é porque eu estou insensível, não é porque eu fiquei blindado, é porque você mudou a sua percepção, e você vê além das ações, você vê além da ofensa, você vê além do pecado, você vê além do problema, e você enxerga eternidade em todas as coisas. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes dessa verdade. Você pode ficar de pé, vamos adorar um pouco ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.